Graça e paz a todos, meu nome é Marcos Borgese. Hoje é a quarta aula, nós vamos falar sobre o capítulo 4 de Provérbios. Antes de começar e ler apenas 2 versículos e continuar a aula, eu quero dar uma palavra especial e dizer para você: prova. Eu estou imaginando a sua reação. Basta falar prova, que as pessoas ficam preocupadas, com medo, e logo pensam: eu não estudei, eu não estou preparado. Algumas pessoas estão procurando, estão me perguntando: mas eu vou ganhar um certificado no final do curso? Sim, claro. Nas próximas videoaulas nós vamos falar sobre o certificado. Porque todo curso sério tem um certificado. Mas também todo curso sério que tem um certificado tem provas. E hoje é dia de prova. Ah, eu não sabia. Não tem problema. Nós vamos fazer uma prova e pronto. Amém? Eu quero dar continuidade e você vai saber sobre a prova. Capítulo 4 de Provérbios, versículos 7 e 8. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Estima, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Quantos querem ser honrados? O vídeo anterior, capítulo 3, fala sobre honra. Fala sobre honra e o tema é: vem cá e traz o seu pai. Procure e assista o vídeo que fala sobre honra. Nós estamos falando sobre prova. E lá em Êxodo 18, nós vemos Moisés, o libertador, tendo encontro com o seu sogro, e o seu sogro lhe dá um grande conselho. Um conselho que muda não só a sua estrutura, a sua vida, mas que cria toda uma estrutura para o povo de Deus, para o povo de Israel. Ele diz para Moisés: e tu, dentre todo o povo, procura homens capazes. Primeiro, homens capazes. Segundo, tementes a Deus. Terceiro, homens de verdade que aborreçam a avareza, e põe sobre eles por maiorais. Moisés, ele tinha que buscar a lei de Deus, ensinar ao povo, instruir o povo, tirar as dúvidas, resolver as questões do povo, e tinha muitas coisas para fazer. Ele tinha que julgar muitas causas, causas pequenas, causas grandes. E o sogro de Moisés diz: olha, o fardo é pesado, assim você vai desfalecer. Assim você não vai conseguir chegar à terra prometida. E ele dá esse conselho e Moisés coloca ele em prática. Porque o importante é colocar os conselhos em prática. E Moisés começa a fazer isso. Ele escolhe alguns homens especiais que tinham essas características e começa a colocar eles responsáveis por alguns grupos. E eles iam julgar as pequenas causas. E as causas difíceis, árduas, complicadas, iam ser levadas até Moisés. Como eu disse, essa estrutura começa aqui. E não tem só a ver com a vida e o ministério de Moisés, mas tem a ver com as bases de um povo, com as bases de uma nação que está começando, de um estado, de reis, sacerdotes e profetas, que iam ter que cuidar de um povo, que iam ter que instruir um povo e julgar as pequenas causas, e as grandes causas seriam levadas ao maioral. Moisés segue esse conselho, e foi um conselho muito bom. Em Êxodo 18, no finalzinho do capítulo, diz: e eles julgaram o povo em todo o tempo. O negócio árduo traziam a Moisés, e todo negócio pequeno julgavam eles. E as grandes coisas, como eu falei, levavam a Moisés. Mas nós estamos falando sobre prova. Não vá pensar que eu esqueci da prova, não. Hoje é dia de prova. Você está sendo provado. Se você quer ser aprovado, você precisa passar por uma prova. Se você quer um certificado, você precisa de uma nota máxima. E Salomão, nós sabemos que ele foi o homem mais sábio, mais próspero e honrado que já existiu. Mas por que isso? Você já se perguntou por que Salomão foi o homem mais sábio? A resposta é muito simples. Ele busca o Senhor. Ele apresenta as suas ofertas, os seus sacrifícios. Deus se manifesta e diz a ele: pode pedir o que você quiser. E Salomão poderia pedir qualquer coisa, mas Salomão pede para Deus: Deus, me dê sabedoria para julgar tão grande povo. Olha que pedido especial.
E isso agradou tanto o coração de Deus, que Deus diz, olha, eu pensei que você ia pedir riqueza, ouro, eu pensei que você ia pedir vingança para que os seus adversários, os seus inimigos fossem mortos. Você não me pediu nada dessas coisas. E as pessoas me pedem essas coisas. As pessoas só pedem dinheiro, só pedem vingança. E por você ter pedido sabedoria para julgar, eu não só vou te dar sabedoria, mas eu vou te enriquecer e eu vou te honrar. Salomão se torna o homem mais sábio. Mas quando ele vai resolver um caso que é impossível, é aí que nós vemos a sua sabedoria em ação. Porque tudo que você está aprendendo aqui, você tem que colocar em prática. Nós não estamos simplesmente buscando sabedoria para sermos sábios, mas estamos buscando sabedoria para julgar. Julgar o que é certo, o que é errado. O caminho bom do caminho mau. Nós estamos aqui para julgar. E Salomão recebe um caso muito difícil. E ele passou por todas as etapas desse caso. Os maiorais de 10 não conseguiram resolver, os maiorais de 50, de 100 não conseguiram resolver, os maiorais de 1000 não resolveram, e até que ele é levado ao maioral, e Salomão vai ter que resolver esse caso. O tribunal está cheio. Eles querem ver a reação de Salomão, um homem sábio. Eles querem saber qual vai ser a decisão e a sentença do rei. E eu quero que você se coloque nessa posição para julgar hoje. A sua prova é julgar este caso. Um caso que praticamente era impossível ao homem. De um lado uma mulher, do outro lado outra mulher. De um lado uma prostituta, do outro lado outra prostituta. De um lado uma mulher que tinha tido um filho, do outro lado uma mulher que tinha tido um filho. As histórias são iguais. Se você quer julgar algo, e você quer julgar e ser justo, você tem que escutar os dois lados da história. Cada um tem a sua história. Mas nesse caso as duas mulheres tinham a mesma história. As histórias eram iguais. E não dava para decidir simplesmente pelos antecedentes. Ah, essa mulher é santa, então provavelmente ela está falando a verdade. Esta é uma pecadora, ela está falando a mentira. Não. As duas eram mulheres. As duas eram prostitutas. As duas eram pecadoras. As duas tinham filhos. Depois que ouviu os dois lados da história, você vai procurar as testemunhas. A Bíblia diz que se você quer apresentar algo contra o seu irmão, junte 2 ou 3 testemunhas. 2 ou 3 testemunhas. Então, após esses homens, e no caso que nós estamos vendo aqui Salomão, que chegou na última instância, ele ouviu o lado de uma história, ele ouviu o outro lado da história, e cada história tinha a sua razão e a sua verdade. Tem hora que eu escuto uma pessoa e escuto outra. E é óbvio, é fácil saber quem está certo e quem está errado. Mas as histórias eram iguais. Eram duas mulheres com o mesmo perfil, a mesma história. E outra coisa, nessa história não tinha testemunho. Não tinha ninguém para falar, não, a mãe da criança viva é essa. A mãe que sufocou a sua criança à noite é essa. Não tinha quem pudesse ajudá-lo. Não tinha quem pudesse orientá-lo. Não havia testemunhas. Mas é aí que entra a diferença para tomar a decisão certa, para julgar as pequenas causas e principalmente as grandes causas e julgar com justiça. Salomão então ele toma uma decisão e ele pede, traga uma espada. E a Bíblia diz que a espada, a palavra de Deus é a espada. Você tem que usar mais a palavra de Deus que é a espada. E ele pede, traga uma espada, porque eu vou cortar essa criança que está viva no meio. E eu vou entregar uma parte da criança para uma mãe e a outra parte da criança para outra mãe. Quando você usa a espada, a palavra de Deus, a verdade se manifesta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então ele traz a espada, ele toma a decisão e ele diz, eu vou cortar. E a mãe, que era a mãe verdadeira, diz, não mate a criança, não mate meu filho. É melhor que a outra crie ela do que mate. A mãe que tinha sufocado a sua criança à noite, ela diz, não, nem para mim, nem para ela. Mate a criança. E aí vamos ler o finalzinho do texto para dizer. Mas a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque o seu coração se lhe aterneceu por seu filho e disse, ah, Senhor meu, dá-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia, nem teu
nem meu seja, divide-o antes. Então respondeu o rei e disse: dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. E todo Israel viu a sentença que dera o rei e que temeu, a sentença que dera o rei e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Você vai ser a diferença. Não só quando você ouvir os dois lados da história e quando ouvir as testemunhas e saber qual é a decisão óbvia, mas quando tiver um caso impossível e você buscar na palavra, na espada, tomar uma decisão, as pessoas que estão ao seu redor vão ver que você tem sabedoria, mas que não é qualquer tipo de sabedoria, é a sabedoria que Deus dá, é a sabedoria de Deus. E as pessoas vão ver que você julga de forma justa e reta. E com isso, a sua fama vai crescer e você vai ser honrado. Deus te abençoe. E até a próxima videoaula, capítulo 5.